Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa plataforma Escola de Umbanda Sagrada, Umbanda e Você. Hoje nós vamos conversar sobre a Umbanda, preconceito e discriminação. Nós sabemos que hoje preconceito com a Umbanda, com o Candomblé, Espiritismo, no caso Kardecismo, é muito grande. O Espiritismo no geral, as religiões que trabalham com entidades espíritas, é muito discriminado no Brasil. Agora que parece que tá abrindo um pouco a cabeça das pessoas. A cada 100 pessoas que conversamos, pelo menos umas 80 tem algum preconceito. E a gente vai falar do Estado laico. No final desse vídeo vai ter as fontes que nós retiramos esse texto, né, esse contexto. E eu vou dar uma lida para vocês, para a gente poder discutir isso aqui. Umbanda, preconceito e discriminação. A laicidade do Estado. Durante o processo histórico do Brasil, houve evoluções e atrasos em relação à laicidade do Estado, concretizando apenas com a Constituição de 1988. O Brasil atualmente tem uma democracia estável, que ruma para um certo grau de liberdade e igualdade no gênero, sexualidade, etnia, religião, entre outras características inerentes à escolha e existência do cidadão, desde que não infrinja direito de terceiros. Na formação do Estado brasileiro, estávamos muito longe de um Estado laico. O entrelaçamento das leis com a moral católica era tão grande que a fronteira entre elas se tornavam imperceptíveis. Onde se pode ver que em 1824, onde a Constituição do Império foi promulgada em nome da Santíssima Trindade. Então a Igreja Católica sempre esteve envolvida no Estado laico aí, tá? Na época tínhamos uma religião oficial, algo que desrespeitava totalmente a individualidade do ser, a individualidade do cristão, como se todos tivessem a mesma escolha religiosa. E é que a palavra escolha pode ser utilizada. Foi durante esse contexto que as outras religiões, principalmente o Espiritismo e as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, sofreram ataques, perseguições e repreensões de origem militar. Então a própria polícia repreendiam a Umbanda, pois as práticas desse culto eram considerados crimes, e isso aconteceu até pouco tempo atrás. Segundo o Observatório da Laicidade do Estado, podendo citar inúmeros conceitos que caracterizam essa época do Estado atrelado à Igreja Católica, como: o clero católico recebia salários do governo como se fossem formados de funcionários públicos. O Código Penal proibia a divulgação de doutrinas contrárias à verdade fundamentais da existência de Deus e da imoralidade na alma. Os professores das instituições públicas eram obrigados a jurarem fidelidade à religião oficial, que fazia parte do currículo das escolas públicas primárias e secundárias. Só os filhos de casamentos realizados na Igreja Católica eram legítimos. Todos os outros eram filhos naturais. Nos cemitérios públicos, só os católicos poderiam ser enterrados. Os outros tinham de se fingir católicos ou procurarem cemitérios particulares, como os dos ingleses, dos evangélicos, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, até para enterrar os mortos tinha esse problema de
de discriminação, até para enterrar os mortos. Hoje a situação é bem diferente. O direito de culto é assegurado, mas ainda vemos situações que precisam de alguns ajustes para consolidar nossa democracia. As sociedades religiosas não pagãos, perdão, as sociedades religiosas não pagam impostos, renda, IPTU, ISS, etc. E recebem subsídios financeiros para suas instituições de ensino e assistência social. O ensino religioso faz parte do culto das escolas públicas, que privilegiam o cristianismo e discriminam outras religiões, assim como discriminam todos os crentes. Em alguns estados, os professores de ensino religioso são funcionários públicos e recebem salário, configurando apoio financeiro do Estado e sociedade religiosa, que, aliás, são as credenciadoras do magistério dessas disciplinas. Certas sociedades religiosas exercem pressão sobre o Congresso Nacional, dificultando a promulgação da lei que nos respeita à pesquisa científica, aos direitos sexuais e reprodutivos. A chantagem religiosa não é incomum nessa área, como a ameaça de excomunhão. Excomunhão é quem é católico e aí dá uma falha lá, o padre não, as leis maiores da Igreja Católica da excomunhão. A pessoa não, ela continua sendo católica, mas ela não pode comungar e ela não pode participar de nada que tem dentro da Igreja Católica. Há símbolos religiosos nas repartições públicas, inclusive nos tribunais. Quer dizer, na escola hoje que está mais suave, vamos dizer assim, tá, a religião de Umbanda, as religiões afrodescendentes está um pouco mais difundida. Mas a gente não vê nas escolas por aí tendo aula de Umbanda ou tendo aula de Candomblé. Não é? A gente não vê isso. Quer dizer, ainda todos têm um pezinho atrás com a Umbanda e com as religiões afrodescendentes. Umbanda, preconceito e discriminação. Durante o processo histórico brasileiro, a Umbanda foi acusada de curandeirismo e charlatismo, perseguida pelas instituições católicas e militares. Devido ao poder político da Igreja Católica e à já extinta Delegacia de Costumes, que tinham como competência atuar as denominadas contravenções penais. Ao longo da história, teve funções diversas como investigar, prevenir e repunir a prostituição, evitando que afastassem a moralidade pública, as ações que pudessem afetar a honra e a dignidade das famílias. As manifestações que contrariam-se em moral e os bons costumes, além das vendas ou mesmo a exposição de livros, desenhos e gravuras que ofendessem a moral. Também teve a função reprimir os vadios, os embriagados e os falsos mendigos, que andavam perambulando pelas ruas, já que eram considerados inimigos da sociedade, e até mesmo coibir a realização de rituais de feitiçaria, o que incluía a prática do candomblé e umbanda. A Umbanda não sofreu mais represálias dessa gravidade, mas ainda há preconceito e discriminação sobre seus ideais e seus adeptos, seja por falta de conhecimento da doutrina ou por influência dos ensinamentos da religião evangélica e católica, que se fundiram com o senso comum da sociedade brasileira.
Claro que essa é uma visão de maneira geral, visto que não deve ser feita generalização de cerca de opiniões públicas. E também nem todos os adeptos das religiões católicas e evangélicas discriminam os umbandistas. A gente não pode generalizar, tá? Porque tem muita gente que não tem nada a ver com a religião de Umbanda, que é católico, é evangélico, até budistas, eles acreditam. Eles não curtem muito, mas eles acreditam, entendeu? Segundo o sociólogo Flávio Pierucci, livre docente da Universidade de São Paulo, USP, citado por Estadão, o discurso agressivo contra a Umbanda e o Candomblé surge efeito. O número de adeptos de religião afro-brasileira está caindo vertiginosamente, o que significa que contra-propaganda está funcionando. Essa demonização dos orixás funciona porque as pessoas têm medo. Com pastores sistematicamente na televisão e no rádio dizendo que aquilo é o demônio. Realmente, as pessoas começam a achar que existem religiões demoníacas no Brasil, afirma. Então, quer dizer, ele já vai mais para o lado de querer extinguir, né? O Brasil ainda é um país religioso. Apenas 15 milhões de pessoas dizem não ser seguidor de religião alguma. Os costumes dessas dememorativas e moral é a ética de um país religioso é altamente influenciado pelas religiões majoritárias, que é no caso o protestantismo, que são os evangelhos, e o catolicismo, que são os católicos. E com isso, se as preconizações dessas religiões discordam veementemente de outras crenças ao longo da história, vemos que esses ensinamentos são injetados na opinião pública. É exatamente isso que ocorre em relação à Umbanda com a radicalização de algumas religiões evangélicas. Em rádios teve presenciado a demonização da Umbanda e de suas práticas. E isso acaba por se ter uma opinião pública crítica e quase que automática. Junto disso está a falta de conhecimento das pessoas e a falta de pesquisa sobre novas ideias. Complicado. O negro que no Brasil já habitava é muito o imaginário europeu, como se uma inferior demoníaca, infernal, herege e sem alma segundo a igreja. O fato ser considerado como ser alma impossibilita a sua salvação. Assim, não era necessário justificar sua escravidão, se tornando um bem para a humanidade e estava sendo expurgada de um elemento infecto e animalizado, que poderia contaminar os homens em suas culturas satânicas. Quem escreveu isso foi Machado Rivas, em 2008, página 46. Tá? Vou tirar desse livro aí, desse escritor. Como podemos ver no trecho a seguir, não só a discriminação contra o negro, mas também contra a discriminação do índio, levaram à discriminação contra a Umbanda na esfera racial, que ocasionou esse pensamento acrítico sobre a Umbanda até os dias atuais. Isso levou à descriminalização de qualquer traço cultural
que remetesse ao indígena e a um fraco processo de exclusão social. Inclusive a utilização de nomenclatura caboclo, que havia sido pronunciada por leis de 2 séculos antes. Também lá quem escreveu isso foi o autor Machado Rivas, em 2008, só que na página 35. Aqui eu vou deixar para vocês no final do vídeo umas referências biográficas, tá? Do Estadão, do jornal Estadão. Então a gente vê que a nossa religião ela ainda é muito discriminada. Só que já evoluiu bastante, tá? Em 120 anos de religião, praticamente, um pouco mais, um pouco menos, a gente está conseguindo evoluir. Eu acho que é por aí que acho que nós estamos no caminho certo, não é? Que muita gente acha que a religião de Umbanda é uma religião de magia negra, é uma religião que só faz o mal para os outros, entendeu? É uma religião que não tem fundamento. Fernandinho, Zélio Fernandinho de Moraes ali incorporou o demônio e aí falou e surgiu essa religião. Não. O caboclo das 7 encruzilhadas não ia fazer isso. Tá? Ele veio, ele fundou a Umbanda. É a Umbanda sagrada que temos hoje. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. Curta. Né? Se você realmente curtiu, curta. Se você achou que isso é legal e mais pessoas precisam ver, compartilham, tá? Compartilham porque isso é muito importante. Vocês não sabem a importância que vocês fazem compartilhando esse vídeo, tá? E eu vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. Axé, Saravá e que Oxalá abençoe a todos. Tchau.